Olá pessoal, eu Diva Guia do canal Florear, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom gente, vamos hoje trabalhar mais uma panelinha do nosso suplá, certo? Eu aqui comecei a gravar e a minha câmera... Então vamos lá meninas, vamos começar aqui. Nessa primeira carreirinha nós temos 3 pontinhos, certo? Vamos lá, colocamos a nossa linha na laçada, tá? E vamos colocar aqui de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos continuar aqui. Gente, eu peço desculpa a vocês do nosso primeiro vídeo, que não ficou muito legal, tá? Devido ao começo, eu balancei muito a mão e eu peço desculpa a vocês. Vamos melhorar, né, gente? Ó, 3 pontinhos, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Agora vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, nós temos apenas 2 pontinhos. Vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, da direita para a esquerda, certo? E já no segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, apenas de 2 pontinhos a próxima carreira, ok? Ficando assim. Agora vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, e vamos dando sequência 2 pontinhos dessa mesma maneira, certo? E aqui finalizamos a nossa terceira carreirinha dessa mesma maneira, ok? Bom, gente, espero que esteja indo bem. Aqui, gente, nós 1, 2, 3 carreiras, tá? De um só ponto. Então, nós vamos colocar a nossa agulha dessa maneira aqui, fazendo esse cruzamento da nossa linha, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, de um só pontinho, certo? Ficando assim. Agora, vamos conduzir a nossa linha dessa maneira, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a agulha de baixo para cima, dessa maneira, ok? Dessa forma. Espero que esteja sendo bem legível aí para vocês, tá? Vamos lá. Já a próxima carreira, gente, é mais uma carreirinha de um só ponto, ok? Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, levando para a carreira superior, certo? Na carreira superior, a nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda. Bom, gente, vamos trabalhar primeiramente o pontinho da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, dessa maneira, certo? E aqui vamos fazer, ok? Bom, a nossa linha ficou do lado esquerdo, mas nessa mesma carreira nós temos um ponto à nossa direita. Então, vamos fazer esse cruzamento, já finalizando esse primeiro pontinho dessa carreira, ok? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Conduzimos assim, da esquerda para a direita, e assim podemos fazer esse pontinho à nossa direita, certo? Ficando assim. Vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo ela de cima para baixo. A agulha apontando para você, certo? Dessa forma. Ok? Gente, eu tô gripada e tá ruim pra mim conversar aqui com vocês, mas vamos lá. Agora vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Mais uma vez, a nossa linha ficou entre 2 pontos à nossa direita e um à esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, e vamos dando sequência. Gente, aqui eu espetei a linha seguinte, ok? Dessa maneira, organizando agora, a nossa linha ficou também do nosso lado esquerdo, né? E nossos pontinhos, 2 pontinhos à nossa direita temos que fazer, então vamos fazer esse cruzamento de linha dessa forma, certo? Vamos colocar, retomando esse primeiro ponto, já finalizando esse primeiro ponto desta carreira, ficando assim. Agora sim, gente, podemos fazer da sequência a nossa carreirinha, que nós temos ainda 2 pontos a fazer do nosso lado direito, de baixo para cima, da esquerda para a direita, e aqui, finalizando essa carreira, passando agora para a carreira próxima de 5 pontos, ok? Dessa maneira, vamos fazer esse cruzamento, a agulha de cima para baixo, perdão, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro baixo, a agulha apontando para você, o primeiro ponto e o segundo, o terceiro e o quarto ponto, certo? Dessa mesma maneira. De cima para baixo, da direita para a esquerda, ok? Vamos aqui fazendo esse trabalho. Bom, gente, agora chegamos ao último ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Novamente, nós vamos fazer 5 pontos, tá? Só que agora é da esquerda para a direita, a agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar os 5 pontinhos dessa mesma maneira, certo? Até chegar ao último pontinho, dessa mesma forma, vamos conduzindo a nossa agulha, ok? Bom, gente, se vocês não estiverem entendendo, é só deixar o recadinho para que eu possa melhorar. E assim, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Vamos trabalhar assim,
de cima para baixo, os 5 pontos novamente, né? Mas quando chegarmos no penúltimo ponto, gente, nós vamos mudar novamente a posição da nossa agulha. Em vez de ser de cima para baixo, nós vamos mudar a posição da nossa agulha nesse último ponto, certo? Vamos fazer a carreira superior, ok? Vamos lá. De baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos trabalhar o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto ponto, gente. Vamos dessa mesma maneira. Muito fácil de se fazer, né? E assim vamos trabalhar até o quinto ponto. Bom, gente, agora sim, vamos mudar novamente a posição da nossa agulha. Vamos trabalhar de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá? O primeiro, o segundo, e o terceiro e o quarto, quinto ponto, nós vamos mudar a posição da nossa agulha, ok? Bom, gente, assim, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora, no último ponto, que é o quinto ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, dessa maneira. Vamos trabalhar o primeiro até o quinto ponto dessa mesma forma, de baixo para cima, da esquerda para a direita, e assim vamos trabalhar todos os nossos pontinhos, certo? Até chegar ao último ponto. Vamos lá. Bom, gente, agora vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo. A agulha agora apontando para você dessa maneira. Ok? De cima para baixo. E assim vamos fazer os 4 pontos. No quinto ponto, novamente, vamos mudar a posição da nossa agulha, certo? Ó, aqui, chegamos ao quinto ponto, mudamos a posição da nossa agulha, chegamos na última carreira, da carreira superior. Beleza? Vou afastar um pouquinho o nosso trabalho para cá, já vi que estava começando a desfocar. Bom, gente, agora vamos continuar essa carreira da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? A agulha apontando para frente, não para você. Vamos continuar os 5 pontos até chegar ao último pontinho, beleza? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui junto, gente. Vamos retomar todos esses pontos até chegar nesse último pontinho do nosso começo da carreira, ok? Vamos lá. Da direita para a esquerda, vamos trabalhando de baixo para cima, tá? Até chegar ao penúltimo ponto. Chegamos no penúltimo ponto, gente, olha. Fizemos o penúltimo ponto, certo? Agora vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo para que possamos fazer a carreira inferior, certo? Agora vamos trabalhar de cima para baixo todos os 5 pontos, ok? Dessa mesma maneira até o último ponto, certo? Espero que vocês estejam entendendo. Gente, se vocês estão gostando, essa panelinha é linda. Quando termina esse jogo americano, fica uma maravilha. Bom, gente, olha, chegamos ao último ponto. Vamos mudar a posição da nossa agulha e trabalhar a carreira inferior de baixo para cima, certo? Da direita para a esquerda, o primeiro, o terceiro e o quarto ponto, tá? Chegando ao quarto ponto, no quinto ponto, mudamos a posição da nossa agulha novamente para que possamos fazer a carreira inferior, certo? E assim vamos fazer aqui, mudando a posição da nossa agulha, ficando assim. Opa! Assim, gente, ó, tá? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar os 5 pontos dessa mesma maneira, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita, vamos trabalhar os nossos 5 pontinhos, ok? Dessa maneira. Certo? Ficando assim. Agora, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha, trabalhando de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, da direita para a esquerda, até o quarto ponto. Novamente, repetindo, essas carreiras aqui são repetitivas, tá? A mesma quantidade de ponto e a mesma forma de fazer, certo? Espero que vocês estejam gostando. Gente, não se esqueça de deixar o like de vocês. Olha, vamos mudando a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar até o quinto ponto. Certo? Da esquerda para a direita, 5 pontos para trabalharmos aqui. Muito fácil de fazer esse bordado, esse suplá, e é simples de fazer e fica muito lindo. Olha, gente, ficando aqui, né, de cima para baixo até o último ponto. Agora, mudamos novamente a posição da nossa agulha de baixo para cima. Por quê? Para fazer esse cruzamento de linha e assim nós retomamos a nossa carreira, certo? Vamos trabalhar até o quarto ponto, né, da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, e vamos trabalhar aqui. Bom, gente, faltando o último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha para fazer esse cruzamento e assim poder trabalhar a carreira inferior, trabalhando assim, certo? Vamos lá. Agora,
da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Eu tenho que sempre estar no cuidado aqui na nossa gravação. Bom, gente, vamos trabalhar aqui de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar até o 5º ponto, até o último ponto, gente, dessa maneira. Nós estamos só retomando todas as nossas carreiras, tá? Para poder fazer o cruzamento da nossa primeira carreira que nós fizemos, né? Então, agora, vamos mudar a posição da nossa agulha. Aqui nós temos 3 pontos, gente. O da nossa esquerda já está prontinho. Então, para que nós possamos finalizar os nossos pontinhos, apenas 2 pontos. Vamos fazer assim, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, dessa maneira, tá? Para fazer esse cruzamento de linha. Vamos lá. Agora, mudamos a posição da agulha para que possamos fazer esse cruzamento e descer a nossa agulha para a carreira inferior dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto dessa mesma maneira, certo? Ficando assim, o primeiro e o segundo ponto. Gente, você só, vamos da direita para a esquerda dessa maneira, nós temos aqui 2 pontos, né? O da nossa esquerda está pronto, o da nossa direita não. Então, vamos trabalhar assim, ó, de cima para baixo, a agulha apontando para você. O primeiro ponto. Bom, gente, nós passamos agora para as carreirinhas de um só ponto, certo? Então, vamos fazer esse cruzamento de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, ficando assim. Novamente, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Cruzamos a nossa linha dessa maneira, colocamos a nossa agulha nesse cantinho da esquerda, tá? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Perceberam que essa primeira carreira que nós fizemos só de um ponto e a segunda foram iguais? E a terceira vai ser também. Por quê? Porque é de um só ponto, não tem como mudar a posição, tá? Então, vamos lá. De cima para baixo, a agulha apontando para você novamente, tá? Da esquerda para a direita e assim vamos fazer mais uma carreira de um só ponto. Bom, gente, agora chegamos na próxima carreira. A próxima carreira é de 2 pontos. Vamos fazer esse cruzamento de linha dessa maneira, colocando a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Fazemos o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando esse cruzamento da linha dessa forma. Então, vamos colocar a nossa agulha aqui. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Percebe-se que aqui foi de baixo para cima, né? Então, agora aqui, nós vamos colocar a nossa agulha dessa maneira, de cima para baixo, o primeiro ponto e o segundo ponto da mesma forma, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Na próxima carreira, gente, de baixo para cima, para fazer esse cruzamento de linha, ok? Vamos trabalhar assim. Da direita para a esquerda, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar dessa maneira, certo? O primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Bom, gente, chegamos aqui no final da nossa carreirinha, certo? Então, vamos a nossa linha. Colocamos a nossa linha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, não deixando trespassar para a parte do avesso e nem deixando a visibilidade do nosso trabalho sobre o nosso bordado, ok? Puxamos aqui bem devagar e assim ajeitamos o nosso bordado, ficando dessa maneira a nossa primeira parte da nossa panelinha. Cortamos aqui, então, a nossa linha para o acabamento, com muito cuidado para não cortar o trabalho de vocês, certo? Ficando assim o nosso lado direito e o nosso lado avesso dessa maneira, certo? Meus amores, vamos para a próxima parte da nossa panelinha, esse outro lado, certo? Pulamos um pontinho aqui, tá? E começamos nessa parte aqui, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Colocamos a nossa agulha na nossa laçadinha, certo? Dessa forma. Vamos trabalhar aqui, gente, 7 pontos de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar 7 pontos, ok? Dessa maneira. Agora, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos aqui até o penúltimo ponto, tá? Vamos trabalhando dessa mesma maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, da direita para a esquerda. Ok? Trabalhando assim, até chegar ao penúltimo ponto. Certo? A mesma quantidade de pontos da carreira inferior. Ok? Bom, agora vamos mudar, chegamos ao último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha para fazer esse cruzamento de linha e assim levarmos a agulha para a carreira próxima. Dessa maneira, vamos fazer a nossa próxima carreirinha. Certo? Vamos lá. Trabalhamos agora de baixo para cima, da esquerda para a direita e vamos trabalhar os 7 pontos. Dessa mesma maneira. Certo? Vamos trabalhar dessa maneira. De baixo para cima até o último ponto.
Chegamos aqui ao nosso último ponto. Agora sim, vamos passar a nossa agulha para a carreira próxima, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Nós vamos fazer até chegar ao penúltimo ponto dessa mesma maneira, tá? A mesma quantidade de pontos da carreira inferior, ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Os 7 pontos, gente. No 7º ponto, gente, que é o último pontinho dessa carreira, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhamos agora da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar até o último ponto. Seguimos aqui a nossa carreira toda dessa mesma maneira, sem mudar a posição. Tá? Chegamos aqui ao nosso último ponto, de baixo para cima, certo? Agora vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa mesma maneira. A mesma quantidade de pontos, gente. 7 pontos aqui. A mesma quantidade de ponto da carreira inferior. Nós vamos trabalhar de cima para baixo, da direita para a esquerda até o penúltimo ponto, certo? Mudamos a posição da nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira próxima, tá? De baixo para cima. Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, de baixo para cima, até o último ponto, 7 pontos novamente. E assim vamos trabalhando, gente, até chegar ao topo do nosso trabalho. Certo? Chegando aqui, gente, no último ponto, tá? Vamos trabalhar aqui os 7 pontos. Quando chegar aqui no último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha. Ok? Dessa maneira. Agora, vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Da direita para a esquerda, dessa mesma maneira, tá? Vamos trabalhar assim. Ok? De cima para baixo, a mesma quantidade de ponto. Chegando a penúltimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha novamente. Certo? Mudamos a posição da nossa agulha, tá? De baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Certo? Bom, gente, agora essa carreirinha, nós temos apenas 3 pontinhos, ok? Vamos trabalhar de baixo para cima, da esquerda para a direita. A agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar até o 3º ponto, certo? Chegamos ao 3º ponto. Vamos retomar esse primeiro pontinho, fazendo esse cruzamento de linha, tá? Para que possamos passar a nossa agulha para a carreira próxima, pois aqui temos um pontinho de outra cor, certo? Então, vamos trabalhar retomando esse primeiro ponto, levando a nossa agulha para a carreira próxima. Agora, vamos fazer esse cruzamento de linha para o próximo pontinho, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você, tá? Essa carreira, gente, é apenas de 2 pontinhos. O primeiro ponto é de cima para baixo e o segundo ponto de baixo para cima, já conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima dessa maneira, ok? Vamos trabalhar assim. E agora, nessa carreira próxima, gente, só temos um ponto a fazer, certo? Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita, dessa maneira. Agora, nós temos aqui um ponto só. Vamos fazer esse cruzamento. Colocamos a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. A próxima carreira, gente, nós temos 7 pontos novamente, tá? Vamos trabalhar assim. Vamos trabalhar 3 pontos de baixo para cima, tá? Apenas 3 pontos. Ah, mas nós temos ponto sequência aqui na frente. Não, mas nós temos um pontinho só, numa carreira inferior, um só ponto dessa mesma cor verde que temos que fazer, ok? Então, chegamos ao 3º ponto, gente, ó, fizemos o primeiro, o segundo, o 3º ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha para que nós possamos trabalhar esse pontinho sozinho aqui na carreira inferior, certo? Conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Fazendo assim. E ficando dessa maneira. Agora, gente, vamos fazer esse cruzamento da nossa linha da esquerda para a direita. E vamos colocar a nossa agulha aqui, tá? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, agora a nossa agulha ficou na base inferior. Mas, então, nós temos que fazer esse cruzamento dessa linha, dessa maneira, fazendo o cruzamento para fazer
o formato do nosso ponto e retomar as nossas carreirinhas, ok? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Ficou assim, ó, já o pontinho prontinho e vamos dando sequência à nossa carreirinha aqui, beleza? Ó, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar, gente, até o último ponto dessa mesma maneira, ok? Dessa forma. Tá? Chegamos ao último ponto, nós temos uma opção de descer a nossa agulha. E vamos trabalhar primeiramente essa aqui ou essa aqui. Então, vamos trabalhar logo essa última carreira, certo? Dessa maneira. De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, ficando assim. Ficou esses pontinhos para trás, não tem problema. Depois nós vamos retomar os nossos pontos e nós fazemos eles, tá bem? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Fazemos o cruzamento da nossa linha, da direita para a esquerda. Vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. E vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa mesma maneira, ok? Quando chegar no último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha. Certo? Vamos conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda até o penúltimo ponto. Bom, gente, chegamos ao penúltimo ponto. Agora vamos ao último ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Dessa maneira. Vamos trabalhar aqui, gente, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar todos os pontos até chegar ao último ponto. Gente, vocês estão vendo como é muito fácil trabalhar e fazer esse bordado. Tá vendo? Essa panelinha é muito fácil de se bordar. É praticamente a mesma quantidade de ponto fazendo esse contorno aqui. E chegamos ao sétimo ponto. Chegamos ao sétimo ponto. Agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior. Ok? Vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo para trabalharmos essa última carreira desse lado, ok? Da direita para a esquerda, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar todos os pontos até chegar ao penúltimo ponto, gente. Chegando ao penúltimo ponto, ok? Chegamos ao penúltimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha novamente, levando a nossa agulha para a carreira próxima. Certo? Vamos trabalhar assim, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar até o último ponto, gente. Dessa mesma maneira. Certo? Sem problema nenhum, gente. Vamos trabalhando assim, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos trabalhar até o último ponto. O último ponto é o sétimo ponto dessa carreira. Certo? Dessa maneira. Bom, gente, chegamos ao último ponto. Agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, da direita para a esquerda. Vamos trabalhar da direita para a esquerda, de baixo para cima, ok? Vamos aqui conduzir a nossa agulha dessa forma até o penúltimo ponto. Certo? De baixo para cima, retomamos todos os nossos pontos até chegar ao penúltimo ponto. Bom, gente, agora chegamos a fazer o último ponto. Vamos fazer esse cruzamento da linha, colocando a nossa agulha de cima para baixo, conduzindo ela para a carreira inferior. Trabalhamos assim, ficando dessa maneira, certo? Vamos trabalhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, até o sétimo ponto. Certo? Dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você. 7 pontos, gente. Estamos retomando todos os nossos pontos para podermos fazer o nosso ponto cruz. Certo? Dessa maneira. Agora, gente, mudamos a posição da agulha, conduzindo ela de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa mesma maneira. Certo? Assim. De baixo para cima, da direita para a esquerda e vamos trabalhando, fazendo esse trabalho até chegar a esse penúltimo ponto. Bom, gente, agora vamos mudar a posição da nossa agulha para fazer esse cruzamento da nossa linha. De cima para baixo, tá? A agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar até o último ponto dessa mesma maneira, ok? Assim, formando os nossos pontinhos. Gente, antes que eu esqueça, deixa o joinha de vocês, ok?
Não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você que não é inscrito. Gente, olha aqui. Chegamos aqui, a nossa carreira inferior. E aqui nós vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira, gente, ó. Da direita para a esquerda e assim cruzamos a nossa linha. Nós temos aqui o nosso ponto inferior. Chegou o momento da gente trabalhar até chegar aqui, ok? Vamos lá. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, dessa maneira. Certo? Dessa forma. Bom, gente, é só um ponto nessa carreira, então temos a próxima carreira também só de um ponto. Vamos fazer esse cruzamento de linha, tá? Colocamos a nossa agulha aqui, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E agora na próxima carreira, aonde foi cruzada a nossa agulha, temos 2 pontinhos, não é isso? Então, nossa linha ficou assim, nossa linha ficou entre um ponto à nossa direita e um à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiro da nossa esquerda, trabalhando dessa forma, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, ficando assim. Certo? Agora, a nossa linha ficou do nosso lado esquerdo e nós temos um pontinho a mais aqui no nosso lado direito. Então, fazemos esse cruzamento, já formando o primeiro X dessa carreira, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Ficando assim. Agora, vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, colocando assim a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? De cima para baixo, da esquerda para a direita, ficando assim. Agora, vamos para a última carreirinha que está faltando fazer aqui, certo? Vamos fazer esse cruzamento dessa maneira, da direita para a esquerda, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, dessa mesma maneira. 3 pontinhos, gente, de baixo para cima, tá? Dessa maneira. De baixo para cima, ok? Bom, gente, agora para onde vamos? Vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, retomando essas 4 carreirinhas que nós fizemos aqui agora, nesse momento. Vamos retomar aqui o primeiro e o segundo, o terceiro ponto, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos até o terceiro ponto, certo? Dessa maneira. Agora, gente, nessa próxima carreira, nós temos 2 pontinhos. Um à nossa esquerda já está finalizado, falta o da nossa direita. Vamos conduzir a nossa agulha aqui. De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você, tá? Levando aqui a nossa agulha para a carreira próxima, também de um só ponto. Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, tá? Conduzindo a nossa agulha para o nosso próximo ponto. Tá? Dessa maneira, vamos fazer novamente esse cruzamento, colocando a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo ela para a carreira próxima dessa maneira, ok? Bom, gente, agora nós temos um ponto à nossa direita e os demais pontos à nossa esquerda. E esse ponto à nossa direita já está pronto, então temos que finalizar esse ponto, os pontos à nossa direita, ou à nossa esquerda, perdão. Esses pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar assim, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos até o penúltimo ponto dessa maneira. Gente, essa linha é meia escura, mas ela vai dar um destaque legal ao lado do verde mais claro, certo? Vamos trabalhar dessa maneira. Ok? Chegamos ao penúltimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, trabalhando assim, um só ponto. A próxima carreira de um só ponto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você. A próxima carreira também é de um só ponto, vamos fazer esse cruzamento de linha, né? Colocando então a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você novamente. Essa próxima carreira, gente, tem 2 pontinhos, certo? Vamos conduzir ela dessa maneira, fazendo esse cruzamento de linha. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto. Certo? Bom, gente, agora a nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. O ponto à nossa direita já está finalizado, então vamos para cá, fazendo esse cruzamento de linha, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, o primeiro ponto. O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Certo? Vamos aqui trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando para você por toda essa carreira, tá? Até ao último ponto. Dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você.
Bom, gente, chegamos ao último ponto. Vamos fazer esse cruzamento da linha. A agulha de baixo para cima. Agulha apontando para frente, não para você. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa mesma maneira, ok? Assim. Até o penúltimo ponto. Bom, gente, chegamos ao penúltimo ponto. Vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa maneira, tá? E vamos trabalhar da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira até o último ponto, certo? E assim vamos trabalhando, conduzindo aqui a nossa agulha para a finalização dessa carreira, para podermos trabalhar a carreira próxima. Gente, vocês estão gostando? Espero que sim. Vamos lá. Chegamos ao último ponto, gente. Vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda, trabalhando assim, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você, até o penúltimo ponto. Gente, essas idas e voltas são repetitivas, muito repetitiva. Eu poderia dar primeiro só as primeiras instruções e já passar para a próxima parte, mas tem pessoas ainda que está aprendendo do início. Então, vamos lá, gente, vamos entender. Bom, gente, chegamos ao penúltimo ponto, vamos trabalhar assim, fazendo esse cruzamento, mudando a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você. Vamos trabalhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, dessa maneira, até o último ponto, certo? Dessa forma. Eu acabei finalizando aqui, meu celular deu uma parada, então vamos continuar. Vocês vão fazendo conforme eu fui ensinando para vocês. São linhas repetitivas, né? Indo e voltando, e assim, a chegar ao fim, você finaliza e vamos começar essa outra parte aqui. Espero que vocês entendam, tá, gente? Vamos lá. Vamos começar aqui por baixo da trama do tecido, né? Dar início aqui, que minha linha aqui não tem a laçada ainda, né? Foi finalização de linha. Então, vamos lá. Fazer o início aqui, aguardando aqui a nossa linha. Certo? Assim. Vamos cortar aqui. Certo? De baixo para cima. De baixo para cima. Vamos fazer 4 pontos, ok? 4 pontinhos aqui na nossa primeira carreira. 4 pontinhos. De baixo para cima, da esquerda para a direita. Vamos fazer os 4 pontinhos, certo? Chegamos aqui no 4º pontinho. O que nós vamos fazer? Nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e 4 pontos à nossa esquerda, ok? Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Dessa maneira, ok? Bom, minha linha ficou do nosso lado direito e nós temos ponto para o lado esquerdo. Então, vamos fazer o nosso cruzamento da nossa linha dessa forma. Colocamos, então, a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro ponto. E aqui nós já finalizamos esse primeiro pontinho à nossa direita e vamos dando sequência o nosso bordado aqui, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, ok? Bom, chegamos aqui no terceiro ponto, de cima para baixo ainda continuamos, ok? Bom, no 4º ponto aqui, nós vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. E vamos trabalhar 5 pontos, ok? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para você, ok? Dessa maneira. E vamos até o 5º ponto, certo? Dessa forma. Bom, gente, chegando no 5º ponto, vamos fazer repetições assim. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos trabalhar os 5 pontos dessa maneira, ok? Aliás, 4 pontos primeiramente, né? Dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você. E o 5º ponto, mudamos a posição da nossa agulha para a carreira próxima, ok? De baixo para cima,
dando sequência por toda a nossa carreira. E assim vamos dando sequência, essas repetições, indo e voltando, certo? Chegando sempre aqui, nessa parte da direita, nós mudamos a agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. E vamos dando sequência aos 4 pontos. No 5º ponto, a gente muda a posição da nossa agulha. E assim vamos repetindo as nossas carreirinhas, certo? Vou aqui finalizar, ó. Chegamos aqui ao 5º ponto, mudamos a posição da nossa agulha e de baixo para cima, vamos conduzir a nossa próxima carreira, certo? E vamos trabalhar até o último ponto dessa mesma maneira, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E assim vamos repetir todas essas carreiras até chegar aqui ao topo, certo? Até chegar aqui ao nosso topo das nossas carreirinhas, certo? Para não ficar tão longo, muito longo o nosso vídeo, para finalizar essa base de baixo da nossa panelinha, vou fazer as repetições e retorno com vocês. Bom, gente, chegamos aqui ao topo, ficando dessa maneira. Agora vamos retomar todos os nossos pontinhos, assim como eu ensinei a vocês a retomar todas essas carreirinhas, tá? Dessa maneira. Chegou até aqui, vamos bordar. Chegou até aqui, gente, vamos retomar todos os nossos pontos. Essas aqui são carreiras bem repetitivas, tudo a mesma quantidade, certo? Vamos retomar as nossas carreirinhas assim, tá? De baixo para cima. E vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos todas essas partes aqui, ok? Vamos só cobrir todos os nossos pontinhos assim feito, tá? Vou fazer aqui a minha parte e vocês vão acompanhando aí todos os trabalhos que vocês até aqui acompanharam. Vou retomar todos os meus pontinhos, tá? Vou retomar todos os pontinhos e retorno aqui com vocês, ok? Vamos lá? Bom, menina, espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Qualquer coisa, vocês deixem o recadinho aí para que eu possa ver. Aqui o nosso trabalho, tá? Vamos dar continuação no próximo vídeo, tá bom? Aguardo vocês aqui até amanhã.